CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós voltamos a falar das restrições por conta dos números envolvendo a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. As medidas de restrições em 43 cidades do estado que entrariam em vigor hoje foram prorrogadas pela Secretaria de Saúde e vão valer a partir de domingo. E a gente vai conversar agora com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, sobre esse assunto. Bom dia, secretário. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos da CBN News. É um grande prazer estar aqui presente nessa entrevista. Secretário, a situação se complicou, né, por conta da bandeira cinza, como a gente vem aqui falando com os nossos ouvintes, né, porque esse é o grau extremo. Então, veio essa notícia ontem, havia a expectativa de que as medidas restritivas começassem a valer a partir de hoje, mas houve uma negociação para que começassem a valer a partir de domingo, e a gente sabe que esse foi um pedido dos municípios, né, Campo Grande protocolou esse pedido junto aos municípios também para que as restrições fossem prorrogadas, pensando nessa questão comercial, essa expectativa do setor para o Dia dos Namorados. Então, como é que fica agora, secretário? Quais os próximos passos de vocês? O que a prefeitura pretende fazer em relação a tudo isso? Bom, é importante esclarecer que houve um decreto vinculativo do governo do estado. Esse decreto vinculativo, ele estabelece uma decisão, né, ao qual foi acompanhada por uma solicitação dos prefeitos do Mato Grosso do Sul diante do cenário que vem acontecendo a nível estadual. No próprio decreto, há ali uma solução, há uma necessidade de justificativas por parte do município que entende algo que tenha que ser feito de forma diferente. Isso foi feito ontem por meio do nosso prefeito, juntamente comigo, o secretário de governo, ao qual foi ali explicado a situação em relação à paralisação imediata de uma cidade com porte de Campo Grande. Há uma situação de comunicação prévia para a sociedade se preparar para esse decreto, para o cumprimento desse decreto. Não há, é como se fosse uma locomotiva, né? Não dá para se parar, é como se fosse parar uma bicicleta. Então há uma necessidade de tomadas de medidas, tanto do setor público quanto do setor privado, para que se prepare esse decreto. E não está vinculado essa questão de Dia dos Namorados, como vem sendo relatado pela imprensa, e sim pela questão de organização. Por exemplo, existem situações que há necessidade de previsibilidade, escalas de plantões, escalas de determinados segmentos que precisam ser organizados com antecedência para que possa ser cumprido e ter o mínimo de organização possível. Até mesmo a questão de insumos e algo perecível que poderia ser comprado, adquirido com antecedência e haverá prejuízos se não for utilizado. Então, todo esse contexto foi analisado, foi entregue ontem ao secretário de Estado, por parte do próprio decreto que solicita que tenha sido entregue na Secretaria Estadual de Saúde. Me parece que é o mesmo pedido pela SomaSul, são os prefeitos de todos os municípios que entendem também essa necessidade, e foi tomada essa decisão solicitando a medida restritiva a partir de domingo. Então foi exatamente isso que aconteceu. O cenário de Covid, né, em Campo Grande, bem como no estado, nós estamos com um aumento de número de casos, né? Isso está acontecendo. Nas nossas UPAs hoje existem 18 pessoas aguardando leitos de CTI para que a gente possa colocar esses pacientes dentro de hospitais. No entanto, é importante ressaltar que as UPAs são unidades que têm estrutura para acolhimento desses pacientes que têm a nutrição enteral, têm medicamentos e têm cuidado ali de fisioterapeutas, de médicos,
que envolve uma situação estruturada para que possa ser atendida da melhor forma possível e aguardar a transferência. O Ministério da Saúde abriu habilitações para esses leitos, inclusive para financiar esses leitos nas UPAs e desobrigando a questão da transferência em 24 horas desses pacientes, devido inclusive à questão da pandemia. Então, nós estamos recebendo os pacientes nas UPAs, nós estamos recebendo, transferimos em torno de 100 pacientes diariamente dos hospitais. Esses pacientes que se encontram nas UPAs são pacientes de Campo Grande, do interior do estado. Nós estamos prontos para acolher todos os pacientes que chegam. No entanto, há necessidade de uma redução também do volume de trauma da cidade. Nós tivemos aí alguns finais de semana com grande número de acidentes e que acabam competindo com leitos de UTI. Um exemplo, a gente normalmente tem 30 leitos reservados na Santa Casa para Covid, hoje nós temos 10 sendo utilizados para Covid e 20 para leitos de trauma, ou seja, a gente acaba perdendo esses leitos para o trauma, uma vez que a mobilidade, a circulação das pessoas venham nesse ritmo aumentado. Então, o decreto, o prefeito, ele já declarou publicamente que ele irá cumprir qualquer decisão, até porque é uma decisão superior também, né, o governo do estado, e que no momento a gente entende que haverá necessidade de cumprimento e também de poder tomar essas medidas restritivas. Secretário, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Em relação a esse decreto, um dos pontos que mais repercutiu nas redes sociais foi em relação à lei seca, as bebidas alcoólicas, a venda de bebidas alcoólicas. A gente viu bastante questionamento sobre essa situação, se realmente não vai, se só vai poder pedir por delivery. Vocês acreditam que esse tipo de medida vai ajudar realmente no enfrentamento da pandemia, a bebida sendo vendida somente no formato delivery? Olha, nós tivemos diversas formas de controle, né, da mobilidade. O que acontece com a bebida alcoólica? Ela é um precursor de acidentes, que a gente observa nas emergências, pacientes graves que chegam a precisar de UTI, geralmente são traumas de alta energia que estão ou de motocicleta, né, na grande maioria, ou de veículos, e os condutores estão alcoolizados ou sobre efeito de algum outro tipo de entorpecente. Isso acontece diariamente, por isso que a lei seca ela é uma medida que algumas cidades têm sido tomadas. No entanto, o município nunca adotou essa medida por entender que é difícil o controle, né, de avaliar realmente e controlar a medida que seja efetiva, ou seja, proibir a venda em todos os locais da cidade. No entanto, esse decreto eu acredito que eu não tomei conhecimento ainda, né, do decreto que está suspenso, inclusive, sobre a questão da bebida alcoólica, né? Parece que vai ser permitida a venda delivery. Mas é uma medida que, na prática, a gente nunca tomou em Campo Grande, e a medida que foi mais efetiva foram as blitz. Realmente as blitz têm tido um grande efeito, e ali se observa que uma vez o paciente embriagado, ele já é retido e seu veículo já é conduzido para o pátio. Secretário, nós conversamos com o Adelaido Vila, que é o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Campo Grande, por conta, né, dessa movimentação intensa que aconteceu entre os donos de bares e restaurantes. A gente falou disso no começo da entrevista com o senhor. Eu vou soltar agora um trechinho da fala dele para nós ouvirmos e podermos repercutir também com o senhor. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Notícia. Infelizmente, ontem nós fomos aí surpreendidos com uma mudança das regras do prosseguir, uma mudança do governo do estado, tirando Campo Grande da bandeira vermelha e passando para a bandeira cinza, aumentando todas as restrições. Até o final da tarde, nós não tínhamos ainda as informações de que nós poderíamos funcionar normalmente hoje e amanhã. Muitos empregados foram liberados pelos seus patrões. Hoje nós estamos tentando reconvocá-los para a volta ao trabalho no dia de hoje e no dia de amanhã.
gerando total falta de estabilidade no setor. Nós trabalhamos com uma previsibilidade mínima, nos preparamos para esse Dia dos Namorados e a forma com que foi construído esse novo decreto nos pegou totalmente de surpresa, com uma comunicação extremamente falha, né, nos colocando numa situação realmente de bastante constrangimento e ficamos completamente perdidos sem saber o que podíamos e o que não podíamos. Secretário, a gente chegou num ponto aí em que os números são assustadores, né, em relação à Covid-19 e, por outro lado, essa preocupação com o setor econômico também que vai aumentando a cada dia. É complicado dosar isso, né? Sim, mas de certa forma a questão da comunicação, isso realmente existe essa necessidade, né? O diálogo entre os setores produtivos, entre os setores de controle, como o Ministério Público, Defensoria, Conselho Municipal, a gente sempre tem tido esse cuidado de fazer esses colegiados para se tomar qualquer decisão, porque ele é um impacto em todos os setores, né? Há um impacto na vida, há um impacto na economia, há um impacto social, há um impacto psicológico da população. Enfim, nós precisamos estar, nesse momento, essa doença já se aproxima de 1 ano e meio de existência no mundo e praticamente no Brasil. É importante entender que as medidas tomadas são medidas importantes, medidas duras, e que também vão impactar na vida das pessoas. E, de certa forma, o benefício e malefício vão repercutir a todos. A gente tem feito esse exercício diariamente, a medição da contaminação, a medição do número de leitos, a medição de número de óbitos, e nós entendemos que a única saída para esse processo é a vacinação. Então, nós estivemos em Brasília, solicitamos vacinas para o ministro da Saúde. Pessoalmente, nós fizemos um pedido de 351 mil doses para Campo Grande, terminasse a imunização, bem como o Estado do Mato Grosso do Sul também fez pedido para se terminar a imunização no Estado do Mato Grosso do Sul. E isso é a única saída para esse processo que a gente tem visto, de medidas restritivas e medidas de flexibilização, porque também a população precisa ter essa esperança, né, e também precisa sobreviver. Agora, diante de um cenário duro como nós estamos observando, no país inteiro, inclusive, hoje pela manhã os índices de São Paulo demonstrou índices semelhantes ao do Mato Grosso do Sul, ou seja, o maior estado e o estado mais rico da nação está entrando também na mesma situação que nós já estamos há praticamente 30 dias. Então isso é importante ser ressaltado, né? É um esforço que tem que ser tomado em conjunto, e a falta de previsibilidade ela impacta ainda muito mais em qualquer setor, seja econômico, seja hospitalar, financeiro, ou seja, há necessidade de uma comunicação prévia. Isso é o que gerou o pedido ontem por parte do prefeito, esse prazo, e que foi acompanhado pela SomaSul e foi atendido pelo governo do estado. Essas medidas, elas são medidas que nós concordamos, são medidas duras nesse momento, no entanto, há necessidade de comunicado prévio. Muito obrigada pelas informações, secretário. A gente pode falar em lockdown novamente, né? Eu não tenho ouvido mais tanto as autoridades falarem usarem esse termo, mas a gente entra em lockdown. Ele tem uma definição diferente de cada lugar do país, né? O Brasil, ele fez uma nova definição de lockdown. Pelo decreto, há ali classificado ações essenciais, não essenciais de baixo risco. Existe uma classificação ali de setores. E o que é considerado essencial é um extenso número de atividades, né, que é considerado essencial. Então eu diria medidas restritivas mais extremas, né? O lockdown que a gente observou na Europa, por exemplo, foram um fechamento de cidades inteiras, inclusive as barreiras de entrada na cidade. Na Austrália, por exemplo, as cidades se fecharam entre elas. Ou seja, há conceitos diferentes. O Brasil, ele tem um conceito diferente dessa palavra, né? Algumas cidades fecham no final de semana, abrem no fim de dia de semana. Enfim, cada um acaba fazendo o
ter o conceito dessa palavra. Certo. Muito obrigada, então, pelas suas informações. A gente vai acompanhando aqui como isso vai acontecer, né, em cada cidade. São 43 cidades do estado, então, que estão aí, vão entrar nessas medidas de restrição. Bom dia, secretário. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de comunicar com a população e bom trabalho. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.